Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días en cualquier latitud que nos estén escuchando. Bienvenidos a la continuidad de este Seminario Permanente Internacional en Salud Colectiva 2022. Les habla el doctor Donovan Casas Patiño. En esta ocasión estamos con una gran profesionista, una gran investigadora, una gran profesora, una gran amiga y una gran persona, la doctora Cristiane Costa da Cunha de Oliveira de Brasil. Le dejo los micrófonos y las cámaras, mi querida doctora. Gracias, doutor. Buenas tardes a todos. Graças, doutor Donovan, pela grande apresentação. Me contenta, muito contenta de estar apresentando este tema de educação em saúde para a população quilombola e em cenários e períodos complexos em Sergipe. E gostaria, o seguinte, professor, por favor, seria a introdução um pouco para entender esse cenário. Em Brasil, estive em século XX, uma diferença, estivemos com algumas diferenças em morbidade e mortalidade, com um aumento da esperança de vida ao nascer até os dias de hoje. E por que seria? Porque nas últimas décadas também houve uma mudança de estilo de vida, de tecnologia, mas depois disso contamos com como se fosse uma parada e estamos aqui com desigualdades sociais e câmbios de estilo de vida. E esse cenário começou, por favor, é o seguinte, com um histórico das políticas públicas em Brasil, desde o governo de Getúlio Vargas, em 1930 a 1964, quando houve a regulamentação de leis sindicais. Também houve a criação do IAPAS e do Instituto Nacional de Previdência Social. Isso favoreceu a compra de serviços de grandes corporações médicas privadas. Podemos passar para o seguinte. E nos anos de 1970, com a criação do SIMPAS, Sistema Nacional de Seguridade e Assistência Social, que dividiu IAPAS e INAMPS, IAPAS com a parte financeira e INAMPS com a assistência médica. E o resultado foi uma crescente capitalização do setor privado, uma precariedade do serviço, uma insatisfação da população e no pagamento da Seguridade Social. E assim, o próximo, seguinte, temos um grande movimento em Brasil, nos anos finais dos anos 70, que é o movimento da reforma sanitária brasileira, que culminou com a reorganização dos sistemas de saúde do Brasil e criação, depois da Constituição de 1988, a criação de Sistema Único de Saúde, com a proposta da universalização da saúde, com princípios de descentralização, atenção integral, tudo isso e também a participação comunitária. Então, se parecia que estávamos vivendo um outro cenário, com políticas públicas totalmente diferentes, que havia uma proposta de universalização da atenção a partir desse Sistema Único de Saúde em Brasil. Por favor, seguinte. E em qual cenário da população quilombola brasileira nos encontramos? Sim? Essa população que é descendente de escravos é uma população que tem características genéticas também um pouco distintas, porque é descendente de negros, população marrom, e tem, por exemplo, a anemia falciforme com certa prevalência, que temos que ter atenção, também para aumento da hipertensão arterial, e outras questões que são totalmente de ambiente nessas comunidades,
que são características socioambientais, educativas, disparidades regionais também que se encontram. Assim, o cenário, como se pode ver na figura, é um cenário com alguns dessas comunidades já com certa estrutura, né, das vivendas, e outros não distintamente, como se vai ver mais para outros slides assim. Pode passar o seguinte. Esse cenário de complexidade, de diferenças regionais, diferenças estruturais e sociais nas comunidades quilombolas, se passa também um outro item, um outro período complexo, que é a Covid-19. E a pandemia da Covid-19 tem um acesso ineficaz de recursos hídricos para a população, tem também a presença de comorbidades na população, como pressão arterial, como diabetes, e a pandemia ha exposto as iniquidades mais evidentes em Brasil. Assim mesmo, é o seguinte, por favor. Para isso, temos um objetivo aqui de compreender, tentar compreender como as políticas públicas em educação e saúde, né, se pode fazer na população quilombola, com cenários complexos, com antecedentes de uma população quilombola em Sergipe, Brasil. E assim, nos propusemos, através de um grande projeto, feito a várias mãos, e que pude coordenar, para analisar a vulnerabilidade socioeconômica e ambiental e as condições de saúde em comunidades quilombolas em Sergipe, durante a pandemia da Covid-19. É o seguinte. A metodologia, houve uma búsqueda da literatura, com búsqueda de artigos, documentos, trabalhos, na plataforma Cielo, PubMed, Vireme, Google Acadêmico, e assim. Seguinte. Houve, através desse grande projeto que pude coordenar, um estudo transversal com enfoque quantitativo, analisando a percepção também dos quilombolas, quanti-qualitativo, e as condições de saúde socioeconômicas e ambientais. O número de participantes foi de amostra mínima de 204 e culminou com 254 indivíduos. Foram selecionados uma pessoa maior de 18 anos a cada família para responder o questionário. O questionário foi um formulário semi-estruturado, estandardizado e validado por expertos. Esta validação foi feita e foi publicada por nós outros em um artigo, e se considerou, assim, para análise quantitativa, um erro de 0,05% e um nível de confiança de 95%. Seguinte. Esse é o cenário de localização da população quilombolas estudadas, 4 comunidades. É o mapa de Sergipe. Sergipe é o menor estado da população. Esse estado com várias comunidades, 35 comunidades quilombolas, mas selecionamos 4, né, 2 mais litorâneas, Aningas e Alagamar, e as outras 2 mais adentro, mais para o interior, Terradura e Pirangi. É o seguinte, por favor. O primeiro passo foi a aplicação do questionário através de uma entrevista em 4 comunidades quilombolas, e depois disso, uma retrospectiva com recolhimento de dados e nas histórias clínicas dos pacientes atendidos aos serviços de atenção primária à saúde. Cada comunidade dessa tem uma unidade de saúde em sua comunidade, uma unidade de saúde local da família. Próximo. Seguinte.
Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, pela Universidade de Tiradentes. Seguinte. E os resultados nos mostraram que a maioria de mulheres que foram entrevistadas, de cor marrom, com escolaridade baixa, a maioria tinham apenas primária incompleta, e muitos deles não sabiam, a maioria, não sabiam ler e escrever, sim? Então, no máximo, estavam com sua primária completa. Então, uma baixa escolaridade, isso é muito importante, porque para estar em formação, educação de saúde, esses resultados são importantes, né? Então, se também temos resultados quanto ao ambiente, e assim, as ruas pavimentadas, alguns, mas ainda há um percentual importante de população que está com vivendas em situação irregular, de cartão, de madeira e tudo isso. Então, essa questão de ambiente, das vivendas, também é muito importante. Vamos passar. Esse ambiente também, como se pode ver nas duas figuras, no primeiro, um pouco mais com ruas pavimentadas, mas as vivendas um pouco mais estruturadas, pero que se pode ver na segunda figura, que as vivendas um pouco mais desiguais, um pouco sem estrutura, ruas não pavimentadas, e houve relatos de caramujos em algumas comunidades, são animais que podem causar também doenças, enfermidades como extossomose. Por favor, próximo, seguinte. Anterior, eu acho. Anterior. Esse, sim, próximo, seguinte. Graças. E nesse diapositiva podemos ver, né, que há armazenamento de água na maioria por um tanque de água, pero que a maioria não realizava nenhum tratamento dessa água. Então, se não ferviam, não havia um filtro ou outra coisa para fazer o tratamento. E assim, havia também poços negros para que pudesse aproveitar sua água. E, então, isso é uma situação que degenera a população, pode levar a enfermidades hídricas, de veiculação hídrica. Apesar de ter água, de armazenamento de água, pode ser um problema. Isso é uma situação de que temos que ter atenção para a educação de saúde. Próxima. Seguinte. Sim. Então, temos aí um resultado de que a população informa ter diarreia por infecções de parasitas. Sim, então, as condições sociais, as condições ambientais, o modo como a população vive, pode ter em conta essas infecções intestinais aí relatadas em 19%, mas isso é o que é relatado, né? E o que teria de enfermidades em pele, né? Também um percentual que relata enfermidades em pele. E entre as enfermidades crônicas transmissíveis se destaca hipertensão arterial e diabetes nessa população. Isso é um caso muito importante. E nessa diapositiva podemos ver que há conhecimento sobre enfermidades parasitárias, né? 67% não sabem, não conhecem o que seria essa enfermidade. 85% não possuem o conhecimento sobre medidas preventivas. Isso é muito importante, porque as medidas preventivas em educação de saúde, temos que falar sobre isso, temos que enfocar essas coisas, porque são
o principal para obter sucesso com a prevenção das doenças, das enfermidades. E 69,7% não conhecem a causa da doença, da extosomose, que é uma doença parasitária, mas que tem em conta o ambiente. Pode. Seguinte. Então, os resultados da COVID, 59,8% ha realizado o teste de COVID, sendo 52% teste rápido e 8,6% aquele teste PCR de laboratório. Os indivíduos que fizeram o teste, apenas uma minoria desses indivíduos relatou ter a doença. Sim? Pero que 96,4% informou o uso de mascarilhas, 73,4% informou o uso de álcool gel e lavagem das mãos. Sim? Alguns projetos, tenho que falar que alguns projetos foram feitos, né, para ajudar previamente, incluso um projeto que nós outros hicimos de educação e saúde para os escolares, e que esse tinha em conta a lavagem das mãos, a escovação dentária e tudo isso. Talvez esses projetos preventivos contribuído para esse resultado. Né? Os sintomas mais comuns daqueles que estariam com a COVID-19 foram cefaleia, dor em o corpo, cansaço e tosse. Então, nesse lugar, a maioria da população, a grande maioria, foram afetados economicamente porque as medidas do governo para isolamento. Próxima. Pero que houve, sim, uma maioria que não há o ensino fundamental incompleto na grande maioria, há uma deficiência de acesso a esses serviços, saneamento básico, coleta de lixo, tratamento para o consumo da água de beber. Então, há de se falar em projetos de educação e saúde sobre a água de beber, como tratá-la, como mantê-la, como conservá-la. Sim? Próximo, seguinte. E nessa discussão, temos que ter em conta que, em momentos, em ambientes como esse, em que se pode ver um poço negro rudimentar, né, de banho, né, no pátio, e também um triturador de basura, que a maioria é queimado, essa basura é queimada em ao quintal, em ao pátio. Então, temos que falar sobre isso, esses resultados, em projetos de educação e saúde. Próximo, seguinte. Temos, então, também levar em conta a precariedade do saneamento básico, pode dar lugar a aparecimento de enfermidades parasitárias, como a extosomose, presença de caracoles ao redor dos lugares da comunidade, a falta de conhecimento sobre essa enfermidade extosomose, a hipertensão arterial e a diabetes mellitus, que está nessas comunidades, né, com a prevalência razoável e que necessita de ter em conta uma educação de saúde e prevenção dessas enfermidades. Próxima. Então, se as disparidades e dificuldades observadas entre os negros brasileiros no contexto urbano, como Marta falou em 2021, né, a subnotificação, porque esses dados de mortalidade e mortalidade por Covid ainda foram, assim, importantes, temos que levar em conta que isso é a parte mais alta de iceberg. Sim? Então, temos que nos preparar para as doenças de Covid e de outras doenças que estão ali. Pode passar. E também, a pandemia, o que evidenciou foi essa disparidade regional,
né, o enfoque, né, da desigualdade e das questões econômicas, e a aposta que temos que entender que essas populações têm que ter acesso à água, têm que ter acesso ao tratamento adequado para a água de beber, que é diferente, às vezes tem água de abastecimento, mas não há a informação correta sobre como adequá-la, como guardá-la, né? Então, é muito importante esses projetos que enfoquem a promoção de saúde. É o seguinte, e entendendo em conta esse resultado desse projeto e o pensamento de como poderíamos aprender com as conferências de Alma Ata, que foi os cuidados de saúde para todos, que tanto foi focado na atenção primária, né? Mas também o seguinte, a meta para saúde para todos, também projetos de pesquisa para populações tradicionais, que já tem um decreto aqui no Brasil, um decreto que trata exclusivamente de projetos de pesquisa para essas populações. Temos que ter em conta como vamos ser, né? Que linguagem vamos ser, como vamos legar para ter em conta esses problemas de saúde que foram investigados em essa pesquisa e de outros que virão. Próximo. Essa população que tem remanescente de quilombolas, de descendentes de escravos, vulnerabilidade social, que foi encontrado, desigualdades étnicas, raciais, sociais e econômicas, e o impacto ambiental de consequência para a saúde. Seguinte. Que tem já políticas, como a Política Nacional de Saúde Integral para a População Negra, o Programa de Brasil Quilombola, que é muito importante. Tem o SUS, que é um programa que está posto desde 1990, com atenção integral. Mas o que falta? Próximo. É a educação de saúde, como um dos componentes essenciais da APS, da atenção primária, pode ser a solução, uma parte de solução para o problema. Claro que com todos os entes da saúde coletiva, políticos e tudo mais, para que essa educação de saúde seja efetiva. Próximo. A Declaração de Astana, 40 anos depois de Alma Ata, enfocou que tomar decisões públicas audazes em posse da saúde para todos os setores. Então, todos os setores deveríamos tomar decisões audazes, estabelecer uma atenção primária de saúde sustentável. Isso inclui, né, ter em conta a educação de saúde. Por exemplo, para empoderar as pessoas e as comunidades, a educação de saúde, com técnicas apropriadas, com rodas de conversa e outras técnicas que podem ser feitas, podem ter em conta esse grande eixo, esse grande esfera básica da Declaração de Astana, e alienar esse apoio de todas as partes, né? Das políticas, das estratégias e planos nacionais. Está em conjunto, né? Não adianta a educação de saúde, aquela que é só de hablar e não está em sintonia com os interesses da população, as necessidades da população e com os planos nacionais. Seguinte. Então, aqui foi um rápido encenário que foi uma doutora, que é a doutora Andrea Potti, fez uma pesquisa na população quilombola, e aqui foi pesquisada a qualidade de vida através de um diagnóstico rápido, participativo, e podemos reunir toda essa população em seus cenários, e pode-se ver aí na primeira figura, ele investigando
debaixo de uma árvore, isso muito importante, em seus cenários também, e nas assembleias, pode-se, seguinte. E nesse momento também tivemos a calibração dos equipos de investigação, como para que todos souberam como falar, como pesquisar nessa população. Isso foi um momento de muito treinamento para as equipes. Próximo, também muito importante para o processo de pesquisa e de educação em saúde. Reunir os líderes das comunidades para começar qualquer projeto. Essa é uma parte que não se pode começar sem que se entenda a comunidade, suas tradições, sua cultura, sua própria linguagem, para que podemos ascender a seus próprios significados. Próximo. Os resultados aí também. Passamos para a pressão arterial e diabetes, né? Então, esse é um processo que foi de muito treinamento também. E o muito importante dizer que temos que nos preocupar com essa população devido à sua prevalência de hipertensão arterial. Temos também artigos que podem estar comprovando esse sinal. Próximo. E uma atividade de educação de saúde com os líderes da comunidade e equipe em rodas de conversa, também com sua bandeira, né, quilombola, o orgulho da bandeira quilombola, e as equipes de investigação estão criando vínculos com esses líderes. É muito importante para eles, né, a criação de vínculos. Só assim poderemos falar, só assim poderemos ligar com alguma informação e também compreender como vivem. Não adianta trazer uma informação se não sabemos seus costumes, como vivem essa população. Esse é um momento, essa figura enfoca este momento de vínculo com a população e com seus líderes. Próximo. E aqui teremos também a comunidade Pontal da Barra, em que foi feita muita educação em saúde, pesquisa, investigação, rodas de conversa, né? Seja com crianças, com população que está investigando também a saúde bucal, e a equipe sempre unida e treinada. Próximo. Aqui na Maloca, que é uma comunidade quilombola urbana, e que também, nos processos de educação e saúde, estivemos também criando vínculos com essa população para ser qualquer enfoque em educação e saúde. Próximo. Os projetos com a água, aqui cito aí a professora Maria, que esteve comigo em um projeto de pesquisa, de investigação sobre a água de abastecimento em essas populações, e que ganhou um fomento também no PPSUS. Outro. Aqui, um processo de educação em saúde, que foi feito a várias mãos, com pessoas de graduação, de pós-graduação, e todos estávamos juntos à beira do rio, né? E estávamos falando sobre a importância do rio no processo de saúde das populações. Próximo. Nesse processo, nessa educação em saúde à beira do rio, estivemos também falando sobre enfermidades crônicas, enfermidades não transmissíveis e também sexualmente transmissíveis. Aqui, todos juntos, saindo de uma das comunidades urbanas, a Maloca,
Jo e outra professora e alguns alunos, cedidas as imagens. Vamos, próximo. E aí, alguns limites e pontos críticos, né, nos trazem em mente o que podemos fazer mais, né? Existe um diálogo, né, que deve ser ético entre as lideranças, né? Temos em conta o diálogo, a distância do campo da prática e do campo da teoria, né? Temos que diminuir essa distância, né? Importante isso para as comunidades e importante também para as universidades, a proposta de novos projetos, a disponibilidade, né, das pessoas para fazer essa investigação é muito importante. Houve uma falta, né, de humanização que possa ser, vai atrair um limite. Então, como vamos vencer essas dificuldades? Próximo. A conclusão aqui que temos disparidades de desigualdades regionais, temos que ter em conta também as enfermidades mais comuns que foram encontradas, como hipertensão arterial, e como é importante os projetos de educação e saúde para vencer essas dificuldades. Próximo. Aqui é uma grande amostra do livro de Educação e Saúde para a População Quilombola, feito a muitas mãos e que foi distribuído depois de vários cenários de educação e saúde, com alimentação saudável, com café, na própria unidade de saúde, na própria comunidade. E depois, próximo, a potencialidade de la integração, né, é muito importante para a ensinança, serviço e comunidade. Há de ser um câmbio nas formas de relacionar e de perceber esses problemas dos usuários dos serviços de saúde através dessa integração. Próximo. Esse é um câmbio importante para a educação e saúde. A ensinança e serviço estarem juntos. E, finalmente, temos que ter em conta que esse momento é de um cenário que temos que diminuir as diferenças. Há disparidades regionais, há disparidades entre as comunidades quilombolas e o resto da população, mas também muitas semelhanças. Então, temos que romper esse ciclo de vulnerabilidade. Né? Como podemos romper esse ciclo de vulnerabilidade? Haciendo novas propostas de educação e saúde que tenham em conta as diferenças culturais, seus significados, suas próprias lideranças, a participação comunitária. Próximo. Próximo. Ok. Então, esse é um momento muito importante e que, para mim, ficou muito claro que temos que ter em conta essas diferenças. Essa é a principal mensagem, né? Porque quando vamos a qualquer situação de ensinário complexo, seja população quilombola, população indígena, população pesqueira, de pescadores, seriam muito diferentes esse cenário. Então, aqui, né, esse cenário de grandes projetos, né, que temos feitos de educação e saúde, para que podemos fazer outros, e talvez há várias mãos, né, de vários países, para que podemos pensar e ter em conta também as comunidades locais, mas a partir de cenários internacionais que se possam aprender
e continuar a outros projetos que possam ser melhores ainda, que possam ter em conta as novas situações, como a Covid-19, pode ser outras enfermidades, mas também ter em conta no que deu certo. O que há, o que houve e o que deu certo. Sim? Então, fica aqui a nossa proposta de colaboração. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Cristian. De veras nos enseñas un camino en el cual tú has transitado ya desde hace varias décadas en trabajo comunitario con poblaciones quilombolas y también con poblaciones con desigualdades sociales, y que ahora ya con tu experiencia pues nos propones que efectivamente, bueno, nos pones en el terreno que hay una falta de conexión entre la academia, la teoría y los procesos sociales, ¿no? Nos comentas ya desde hace años con el doctor Luis Eduardo Oliveira, nos comentas que las políticas existen, o sea, están ahí, pero pareciera que van por otro camino y la realidad va por otro sentido, ¿no? Y la academia va también por otro camino. Entonces, realmente las propuestas que tú nos pones es transitar, caminar, conocer el terreno y ver las necesidades del otro a través de sus significados, su cultura, el reconocimiento de la salud, el reconocimiento de la enfermedad, el reconocimiento del autocuidado, del cuidado. Entonces realmente es reconocer al otro a través de su necesidad y no a través de la necesidad teórica o la necesidad de la política. Yo te felicito muchísimo, conozco muchísimo tu trabajo, pude estar contigo, tú eras mi orientadora y sigues siendo mi orientadora en investigación, porque conozco lo que haces, o sea, lo he vivido, lo he sudado, lo he transitado, lo he reconocido. Siempre estás ahí para esperar y escuchar al otro. Entonces yo te felicito mucho en tu trabajo y efectivamente debemos de hacer más cosas, debemos de transitar hacia estas nuevas investigaciones y romper completamente paradigmas de sur-norte, norte-sur, oriente-oriente, abajo-arriba. Debemos de romper completamente todo y cabe mencionar que tenemos mucho por hacer con todas nuestras poblaciones en México, en Centroamérica, en Chile, en todos lados. Muchas gracias, yo te agradezco muchísimo el que nos hayas presentado tus trabajos de investigación, que como vuelvo a decir, son de décadas. No sé si tengas algo más que comentar a nuestra comunidad de la red. Sí, quiero agradecer mucho a ti como coordenador de la red. É um grande trabalho. Estamos, sim, sempre muito contentos de estar dessa participação, porque acredito, eu creio que é importante para ter em conta tudo que está ocorrendo agora mesmo no mundo. Um mundo com guerras, com desigualdades sociais, com muitas enfermidades, mas que é um mundo que ainda pode estar em rede. Então, isso é muito importante. Para mim, é especial esse momento. No, y a ti yo te agradezco muchísimo el que me hayas recibido allá en Brasil y que hayamos podido compartir muchas cosas. Te agradezco mucho este camino también que me has enseñado a mí. Muchísimas gracias, Cristiani. Y cualquier contacto lo voy a dejar aquí abajo en nuestro video, por favor, donde pueden contactar a la doctora Cristiani para cualquier asesoría, cualquier comentario, cualquier dirección de proyecto de investigación. La Red Internacional en Salud Colectiva les manda un fuerte abrazo. Me despido desde México y desde Brasil. Un fuerte abrazo, por favor. Hasta pronto. Cuídense mucho. Forte abraço, doutor Donovan. E a todos. Estamos juntos.